explicar todos os segredos baseados nos 4 pilares do emagrecimento. Mas antes de tudo, eu quero que vocês me conheçam. Eu não sei se vocês aí, quem daí me conhece já das redes sociais, se já me acompanha há algum tempo, ou se foi pelo uma propaganda que vocês viram na internet, se vocês me viram na internet de alguma forma. Não sei, de alguma forma vocês estão aqui, entraram no grupo do WhatsApp lá, para vocês estarem participando e estão aqui hoje comigo. Seguinte, meu nome é João Fernandes, para quem não sabe, né? Eu sou personal trainer há mais de 12 anos. E eu escolhi essa profissão de professor de educação física porque eu sempre curti atividade física, eu sempre fiz muita atividade física na minha vida. Eu luto jiu-jitsu, corro, pedalo, nado, faço crossfit, faço musculação, então eu faço tudo. Trabalho, atividade física é meu modo de viver. E como personal trainer, há 12 anos atrás, eu iniciei a minha carreira me frustrando muito. Me frustrando em que sentido? Muitas das vezes eu tentava ajudar os meus alunos no processo de emagrecimento, conseguia que eles emagrecessem por um período, mas depois de um tempo eu fui percebendo que eles ou entravam dentro de um platô, ou eles engordavam tudo de novo, muitas das vezes engordavam mais. O que pessoal, antigamente, o treinamento era baseado para quem quer emagrecer? Você deve ter ouvido falar disso, tá? Quem quer emagrecer precisa necessariamente fazer aeróbico, horas e horas e horas de treino aeróbico. Quanto mais aeróbico você fizer, melhor, e você precisa parar de comer, você precisa fechar a boca para você poder conseguir emagrecer. Então, no decorrer do cotidiano, eu estava lá, emagrecia, mas meus alunos engordavam. Emagreciam, os meus alunos engordavam. E eu estava vendo que eles tinham muitas dificuldades. E eu não conseguia entender, eu insistia, acabei virando aquele personal chato, aquele persona não grata, né? Aquele personal que mala, que fica enchendo o saco dos alunos para poder ter determinado objetivo, para poder conquistar determinado objetivo. Só que, tanto ficar preocupado com meus alunos e encher o saco deles, eu não me preocupei comigo mesmo. E eu acabei engordando também 13 quilos naquele período. Então eu fiquei quase obeso também, eu fiquei bem gordinho. Para vocês verem como é que eu fiquei desse estado aqui, ó. Isso porque eu estava desanimado, não estava empolgado com os meus alunos, não estava empolgado com a minha profissão. Então eu chutei o balde, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a beber inveteradamente, comecei a comer muita besteira, me alimentar mal, a não dormir direito, a fazer tudo errado dentro de um processo de emagrecimento. Então, o que eu poderia fazer para os meus alunos se eu nem fazia isso por mim? Estava gordo, estava cheio de celulite, então não estava legal, eu estava desanimado, querendo desistir da profissão. Foi até então que me deu um insight de estabelecer esses 4 pilares. O que são esses 4 pilares? São 4 bases que você consegue juntar e conquistar o emagrecimento. Por quê? Não é só você deixar de comer que você vai emagrecer, não é só você treinar igual um maluco que você vai emagrecer. Tem vários outros fatores que influenciam isso, que você não precisa ou deixar de fazer um ou deixar de fazer outro. Um vai complementar um outro para você conquistar o emagrecimento. Porque a vida não é só baseado em dieta e treino. Então, baseado nisso, eu elaborei os 4 pilares do emagrecimento. Então, meus alunos não emagreciam e engordavam, coloquei esse pilar do emagrecimento em prática, eu mesmo emagreci e consegui ajudar os meus números de alunos a emagrecer e manter o processo de emagrecimento contínuo. Por quê? Tudo foi baseado nesses 4 pilares e dentro disso, com equilíbrio. Tá, beleza, João? Quais são esses 4 pilares do emagrecimento? 1, 2, 3, 4. Primeiro pilar do emagrecimento é o mindset. Mindset é a cabeça, emagrecimento é na cabeça. O segundo pilar do emagrecimento é o quê? A taxa metabólica basal, é você equilibrar essa taxa metabólica basal. E qual que é o terceiro pilar? Obviamente, tem que ter a dieta. Tá, mas que tipo de dieta que eu faço? Como é que eu vou fazer essa dieta? O que eu devo comer? O que eu não devo comer? Eu vou explicar
passo a passo agora. E por último, que todo mundo ignora, é descanso. Você precisa descansar para emagrecer, sabia? Quando você descansa direito, você emagrece direito. Ah, e por que quando eu descanso eu emagreço direito? Vou explicar. Então, baseado nesse primeiro pilar aqui do emagrecimento, é um mindset. O que consiste em um mindset? Você tem que ter a noção que o pilar 1 é o mindset. O mindset consiste no pensamento. É como que você vai encarar o emagrecimento. A primeira parte que você deve encarar o emagrecimento é você elaborando, você tendo consciência do seu nível, tendo nível de consciência, você sabendo do nível de consciência. Qual que é o nível de consciência? Cara, eu estou gordinho. Cara, eu estou acima do meu peso. As minhas calças estão apertadas, eu não consigo mais ter buraco no cinto para minha calça. Então eu preciso emagrecer. É o primeiro nível de consciência, isso é uma coisa até meio óbvia. Só que parece que é óbvio para muitas pessoas, mas para outras pessoas não. Que as pessoas caem numa zona de conforto e caem num esquecimento que acabam engordando e não percebem. Quando elas vão percebendo, elas estão lá num nível de obesidade muito grande. Entendeu? Então a gente tem que entender o nível de consciência. Entender o que você faz de errado, o que você faz de certo, o que você faz de errado. Por que você engorda? Ah, eu engordo porque eu como pra caramba, tal. Pá, isso é uma coisa meio óbvia. Mas o que você come? Qual o alimento que você come que vai fazer você engordar? Por que aquele alimento está te engordando? E qual é o intuito daquele alimento no sentido da nutrição? O que ele vai fazer no seu corpo? Você pode comer ele ou você não pode comer? Eu vou explicar isso mais para frente. É entender se as suas horas de sono estão boas, entender que tipo de treino que você está fazendo. Pô, eu estou fazendo esse treino, ele é realmente um treino ideal para eu poder emagrecer? Entendo que não vai te levar a lugar nenhum. Entendeu? Atacar as crenças limitantes. O que é atacar as crenças limitantes? As pessoas às vezes se dão desculpa de que não emagrecem por conta de genética, família, amigos, trabalho. Ah, a minha família é de gordinho, então eu vou ser sempre gordinho, não vou emagrecer nunca. Ah, vou me conformar com isso. Lembre-se que obesidade significa doença, falta de saúde, tá? Minha família ninguém me deixa fazer dieta, ninguém me deixa fazer isso, ninguém me deixa fazer aquilo. Meus amigos, eu preciso ter vida social, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Meu trabalho é muito distante, então eu preciso descontar na comida. Você sempre vai colocar uma desculpa. E isso é uma crença limitante. Ah, então eu não consigo emagrecer por causa do meu trabalho, dos meus amigos, da minha família ou da minha genética. Isso aí a gente já pode cortar, a gente já sabe. Eu vou explicar para vocês por que isso, você não precisa se preocupar com isso, entendeu? Outra coisa que você tem que trabalhar com mindset é a clareza do objetivo. Que clareza que você tem? Você sabe quantos quilos que você precisa emagrecer? Você sabe quantas medidas você precisa diminuir? Você sabe quando que você engordou e quando você pretende emagrecer? Qual é o período que você pretende emagrecer? Ah, eu pretendo emagrecer 9 quilos, mas eu pretendo emagrecer 9 quilos em 2, 3 meses, em 6 semanas. Esse objetivo, isso que eu quero ensinar para vocês, é você colocar clareza para você conseguir os 9 quilos nas 6 semanas. Entendeu? Então é você ter clareza do que você quer, tá? Tirar compensações. O que você está compensando? Ah, poxa, olha só, eu estou comendo por conta disso, eu estou fazendo essa compensação que eu poderia estar fazendo outra compensação. Isso aqui é uma coisa que pode estar de errado para você. Beleza? Outra coisa é metrificar as metas. Poxa, olha só, se eu vou sair de determinado período, determinado lugar, para ir para determinado lugar, eu preciso saber onde que eu estou, aonde que eu estou evoluindo. Se eu estou aqui no dia 0, eu preciso medir para quando eu estiver no dia tal, eu medir também e eu fazer a comparação de como eu vou estar, né, progredindo no meu treinamento, tá? E outra coisa é expor suas metas. O que é expor suas metas? Quando você fala para alguém que vai emagrecer, você inconscientemente coloca uma obrigação para você, porque você precisa emagrecer. Quando você coloca essa obrigação e você coloca a meta, eu vou emagrecer até o Natal 5 quilos. Você dá a liberdade para certas pessoas cobrarem de você. Poxa, mas isso é ruim, as pessoas cobrando de mim. Pô, se você for parar a pensar, não. Porque isso vai
colocar no seu mindset, assim, não, eu tenho que provar para aquelas pessoas que eu vou conseguir determinada coisa. Fechando esse primeiro pilar, a gente vai para o pilar seguinte. Aumentar a taxa metabólica basal. Quando eu falei taxa metabólica basal, alguns de vocês provavelmente não entenderam, mas quem me acompanha na internet já sabe o que é a taxa metabólica basal e o que ela significa, entendeu? Primeira coisa que você precisa, aumentar a taxa metabólica basal. O que é a taxa metabólica basal? A taxa metabólica basal é a quantidade de energias que você precisa para você poder sobreviver. João, quantidade de energias que eu preciso para poder sobreviver? Sim, você precisa de um determinado número de calorias para os seus órgãos vitais funcionarem e para o seu cérebro funcionar também. O que eu quero dizer com isso? Se eu chegar e ficar aqui sentado 24 horas, eu vou queimar determinado número de calorias. Sim, se eu ficar parado, eu queimo calorias. Eu vou queimar determinado número de calorias. Beleza, sabendo disso, a gente consegue basear no que a gente pode se alimentar, qual o tipo de treino que a gente vai fazer. Como é que a gente aumenta essa taxa metabólica basal? Se eu ficar sentado aqui hoje, se daqui a um mês eu ficar sentado, eu vou queimar as mesmas calorias? Se você fizer o que eu falo nos pilares do emagrecimento aqui, não, você vai queimar muito mais. Por quê? Você precisa fazer construção muscular. Quem tem mais músculo queima mais calorias naturalmente. Então, você fazendo construção muscular, você vai queimar mais calorias. Você precisa aumentar os níveis de testosterona. Testosterona é o hormônio que ajuda você a aumentar a massa muscular. E tanto o homem quanto a mulher tem esse hormônio também, só que a mulher em menos quantidade. Entendeu? Então, por isso que para a mulher é um pouco mais difícil de ganhar massa muscular. Porque ela tem menos hormônio, mas não significa que ela não ganhe. Então, quando você aumenta os níveis de testosterona, você facilita o trabalho da construção muscular. Aumentando os níveis de testosterona, você diminui os níveis de cortisol. Cortisol o quê? É um hormônio do estresse. Quando você está com cortisol muito alto, a testosterona tende a baixar. Quando a testosterona está alta, o cortisol tende a baixar. Um está sempre anteposto ao outro. Quando você está com cortisol alto, significa que você está com nível de estresse muito alto. E esse nível de estresse muito alto, ele pode estar fazendo com que você engorde. Por quê? Quando você está com nível de estresse alto, você precisa de dopamina. E aonde que você conquista dopamina de modo rápido? Alimentos hiperpalatáveis, ricos em gorduras, sódio e açúcar. Alimentos que vão fazer você engordar. Então, quando você compensa nisso, você está errado. Então, quando você faz construção muscular, você aumenta os níveis de testosterona, diminui os níveis de cortisol e diminui a vontade de você comer aquele doce que você tanto gosta. Tá? Aumentar o metabolismo no exercício. O que é aumentar o metabolismo no exercício? É você queimar mais calorias durante determinado exercício. Se você fizer uma caminhada e você fizer os seus afazeres domésticos, é praticamente a mesma coisa. Então é quase nada. Então a caminhada para o emagrecimento não é a melhor estratégia. Quando a pessoa emagrece com caminhada, ela não emagrece pela caminhada, e sim pela dieta que ela fez. Agora, se ela parar de fazer a dieta, ela vai engordar tudo de novo. É por isso que você vê muitas senhoras assim, nesse efeito sanfona. Eu comecei a caminhar e emagreci. Não, você não emagreceu porque caminhou, você emagreceu porque fez dieta. Entendeu? Então você tem que aumentar o metabolismo do exercício através de exercícios corretos, que eu vou explicar para vocês mais para frente. E utilizar o efeito EPOC ao seu favor. O que é o efeito EPOC? Efeito EPOC é o consumo de oxigênio pós-exercício. Consumo de oxigênio pós-exercício. Tá? Ao contrário, porque essa sigla aqui está em inglês. O que acontece? Quando você faz uma atividade de alta intensidade, você queima muitas calorias. E depois que você está descansando no pós-exercício, você ainda queima muito mais calorias. Então, você usa o exercício da maneira correta para que você conquiste esse efeito EPOC. Queimando mais calorias, quando você aumenta o metabolismo no exercício, fazendo exercício de alta intensidade, no pós-exercício você aciona o efeito EPOC, que
conciliado à construção da massa muscular que foi feita no decorrer do tempo, o seu nível de taxa metabólica basal está lá em cima. Então você está queimando muita caloria. Você está queimando calorias muito a mais do que você já necessitava. Então, o que acontece? Você já passa para o próximo. Quando você vai para a sua dieta, você consegue comer de tudo. O maior erro das pessoas que vão fazer dieta, o que elas fazem? Elas param de comer carboidrato, param de comer o que elas gostam, param de comer tudo. Aí o que acontece? O processo de emagrecimento torna-se um sacrifício, torna-se uma punição. Quando torna-se uma punição, a nossa mente pensa, se isso é punitivo, eu não devo fazer isso, porque vai estar me prejudicando. Então, eu não quero. Então, você não consegue manter uma dieta por muito tempo. Entendeu? Então, por isso que você deve comer de tudo. Você deve comer o seu bolo, você deve comer seu brigadeiro, tomar sua cerveja, comer sua pizza, comer seu hambúrguer, comer tudo que você deseja. Porém, você precisa saber quando comer essas determinadas coisas. É isso que você precisa entender. Fazer déficit calórico. O que é o déficit calórico? Quando eu falei da taxa metabólica basal, que é a quantidade de calorias que você precisa para sobreviver, o déficit calórico é você consumir menos disso. Quando você consome menos calorias, do que você gasta, você emagrece. Isso é uma coisa meio óbvia. Entendeu? Só que quando você aumenta a sua taxa metabólica basal, você tem menos propensão da dieta. E quando você trabalha o déficit calórico de maneira correta, você consegue aumentar, você consegue quantificar a quantidade de calorias que você quer. Beleza? O que você deve comer? Bons carboidratos de baixo índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? É a velocidade que o alimento ele cai na sua corrente sanguínea. Vou dar um exemplo aqui. Se você quiser fazer esse teste na sua casa, faça esse teste. De manhã cedo, você vai comer 2 ovos e tomar o seu café preto normal. Você vai perceber que você vai sentir fome num certo período de tempo. Aí no dia seguinte você vai lá e você tem que fazer isso na mesma hora, tá? Vamos supor, eu tomei café às 6 horas da manhã e eu vou ter fome de novo lá para as 9, 10 horas da manhã se eu comer o ovo. Comi 6 horas da manhã um pão com manteiga, lá para as 7, 8 horas eu tô com fome de novo. Por quê? Aquilo foi muito rápido na minha corrente sanguínea. Ah, tá, então eu não posso comer pão? Não, pelo contrário, você consegue comer pão baixando o índice glicêmico dele. Como é que você baixa o índice glicêmico do pão? Comendo pão junto com o ovo. Você já baixou o índice glicêmico dele, tá bem nutrido e você vai sentir menos fome durante o seu dia. Entendeu? Você deve consumir boas gorduras. O que são boas gorduras? Azeite, a gema do ovo, o abacate, alguns óleos, entendeu? Algumas castanhas. Isso são boas gorduras que vão fazer você trabalhar o seu as gorduras com ômega 3 principalmente, que vão trabalhar o seu metabolismo e fazer com que você emagreça com mais facilidade. Menos açúcares refinados, quantidade de açúcar que você consome influencia. Ah, então eu não posso comer açúcar? Não, você deve comer açúcar em determinados horários, em determinados períodos do dia, para você poder otimizar ele e não sentir vontade de comer tanto açúcar. Evitar os industrializados. Por que evitar os industrializados? Tem muito processo químico, então isso aí é ruim para você. Mas, se você não consegue evitar os industrializados, você tem que pelo menos diminuir ele ao máximo. Diminuir a quantidade de álcool. Cada ml de álcool contém 7 quilocalorias. Então, cada ml de álcool tem 7 quilocalorias. Além do mais, o álcool ele atrapalha o metabolismo das proteínas, que eu não coloquei ele aqui, mas o consumo de proteína é muito importante para você poder fazer aquela construção muscular que eu tinha falado para vocês. Então, você diminuir a quantidade de álcool ajuda você a melhorar a sua dieta e melhorar o seu... Porque às vezes quando a gente bebe muito álcool, depois que a gente bebe álcool, a gente quer comer um carboidrato para dar uma sustância na gente também. Então, isso muito evita. Além do álcool ele fazer você se desidratar. Quando você se desidrata, você coloca o seu organismo mais propenso a acumular gordura. Então, quanto mais hidratado você é, também melhor. E como que você vai se hidratar? Normalmente as pessoas elas precisam se hidratar de 0,35 ml de água por peso corporal. Ou seja, se você quer saber a quantidade de água que você precisa consumir, você vai lá, coloca 0,35 vezes o seu peso. Se você colocou 0,35 vezes 80, deu determinado
Determinada quantidade de água é aquilo que você vai ter que consumir. Então, você coloca 0,85 vezes o seu peso, você vai saber. Beleza. E a suplementação, obviamente, se você tiver uma boa alimentação, você não precisa fazer uma suplementação. Mas uma suplementação, principalmente de proteína e creatina, você vai estar muito bem servido. Então, quando você faz, utilize esse terceiro pilar ao seu favor, você conquista com mais facilidade o emagrecimento. E o último pilar, e não menos importante, o descanso. Como é que você descansa? O que você precisa para você poder descansar? Você precisa seguir uma progressão de treino. O treino ideal, ele vai fazer você seguir uma progressão e essa progressão vai fazer com que você conquiste o emagrecimento com mais facilidade e não fique muito cansado. Porque quando você treina de maneira inveterada, você fica muito cansado, você não descansa direito, você não treina direito no dia seguinte, você não faz a progressão correta. O seu treino tem que ser progressivo e o seu descanso tem que ser sempre contínuo. Selecionar o treino, obviamente, o tipo de treino que você vai fazer. Você não vai correr 3 horas para você poder estar treinando, senão você vai cansar. Você não vai se recuperar direito, seu organismo não vai se recuperar direito e você vai engordar tudo de novo. Você vai ter que intervalar o exercício da maneira correta. Como é que você intervala ele? Como você vai fazer essa progressão? Como você vai intervalar o exercício para você otimizar ele? Higiene do seu sono. O que é higiene do sono? É a quantidade de sono que você tem, a hora que você vai dormir, tipo de alimento que você vai fazer à noite, exposição à luz que você faz. O tipo de treino vai estar correlacionado com aquela taxa metabólica basal, o horário de treino que você vai fazer para você poder dormir. Por exemplo, uma pessoa que treina muito à noite, ela treina e ela precisa dormir logo em seguida. Ela não consegue, porque ela vai estar com o corpo muito ativo, o metabolismo muito acelerado para ela poder estar dormindo. O nosso corpo ele precisa ser preparado para dormir, preparado para o sono. A alimentação à noite. Vamos supor que você treinou pra caramba à noite, pra caramba. Tipo, você vai dormir 10 da noite, só que às 9 e às 9h45 você tá. Aí você come pra caramba, uma quantidade de carboidrato muito grande. Você não consegue dormir direito, você tem um sono pesado. Se você não tem o sono, você fica tendo pesadelo porque você está fazendo digestão daquela comida, então é legal esse tipo de alimentação muito pesada à noite. Mesma coisa o treino logo em seguida. E exposição à luz, aquela pessoa que treina, que vai dormir e fica vendo no celular para dar sono, ou vai ver um filme para dar sono, falta de higiene que a pessoa comete o erro que ela não consegue descansar direito. Ela vai se hidratar muito antes de dormir, ela acorda de madrugada para poder fazer xixi. Então isso atrapalha o seu sono, que atrapalha o seu treino, que atrapalha quando você tem o sono, você não tem um nível de cortisol baixo, tem um nível de cortisol alto, no estresse, você é mais estressado, você acaba descontando na comida, então vira um ciclo vicioso. Entendeu? Sabendo desses 4 pilares que você faz, João, beleza, descobri os 4 pilares, pô, bacana pra caramba esses 4 pilares e tal, mas é bastante informação, como é que eu sigo isso, como é que eu coloco bastante informação? Como que a gente vai alcançar tudo isso? Ficou claro para vocês que vocês têm que melhorar o seu mindset. E o mindset é muito bacana, porque é importante você não estar sozinho para fazer determinada atividade. E você não está sozinho. Se eu estiver aqui com você, obviamente, e os amigos aqui que estão no chat junto com a gente, acompanhando a nossa live, vai entender um inimigo em comum que a gente vai conseguir conquistar esse objetivo, beleza? Então, como é que você alcança tudo isso? Depois desses 4 pilares, às vezes é difícil você seguir uma ordem disso sem você ter uma ajuda de alguém. Então você alcança isso tudo como? Que eu desenvolvi os 4 pilares do emagrecimento, veio muitas pessoas me perguntando como é que eu faço para poder emagrecer, como é que eu faço para poder fazer isso, como é que eu faço para poder fazer aula contigo. E meu horário estava muito cheio, muito agarrado, eu não tenho mais tempo para poder dar aula presencial para as pessoas de personal training. Meus horários ficaram todos lotados. Foi então que eu decidi ir para a internet para ajudar as pessoas a conquistarem isso, entendeu? Com mais facilidade, eu expor esses 4 pilares do emagrecimento. Mas eu sei que, obviamente, que colocar esses 4 pilares em prática, sem uma orientação, sem você colocar você naquele caminho, não é tão fácil. Foi para isso que eu cheguei e criei a Jornada 9 em 6. Para você conseguir aprender tudo
e dar o start nesse emagrecimento, para você conseguir emagrecer até 9 quilos em 6 semanas. Pessoal, é baseado em conta matemática mesmo, até 9 quilos em 6 semanas. Você vai elevar o seu nível da taxa metabólica basal, diminuir a quantidade de calorias que você vai consumir e você vai conquistar esse objetivo. Como é que eu criei essa jornada 9 em 6? É um programa de treinamento online que você não vai utilizar equipamento, você não vai utilizar... não vai precisar de ir num nutricionista, você não vai precisar de ir num psicólogo para trabalhar o mindset com você, você não vai precisar de nada disso, você vai entrar dentro da minha plataforma online e você vai seguir tudo que eu falo, tudo que eu explico para vocês lá dentro. É muito detalhado, a gente vai chegar e pegar na mão da pessoa e jogar para um outro lado. Então, dentro dessa jornada do 9 em 6, do 9 quilos em 6 semanas, você tem 42 dias para você poder fazer de treino. O que você tem nele? São 71 aulas completas, pessoal. 71 aulas completas, que você vai ter guia nutricional. Eu prometi 10 cardápios para você poder seguir. Lá tem 7 dentro do... Mas eu vou colocar mais 3 lá. Então você tem o guia nutricional, o cardápio. Você não vai precisar do nutricionista. Preparar esse cardápio com alimentos que você tem na sua própria geladeira. Gente, não é nada surreal. O que você tem na sua geladeira? O que tem na geladeira do brasileiro? Arroz, feijão, carne moída, frango, legumes, ovos, farinha. Tudo você vai consumir nisso dentro da sua dieta, obviamente respeitando a quantidade calórica que está lá dentro desse cardápio, e você vai conseguir seguir a linha alimentar para você poder fazer o déficit calórico. E você pode comer de tudo, tá, pessoal? Livro. Tem um livro com 600 receitas low carb, livro de autoria própria, obviamente, com 60 receitas low carb. São receitas super palatáveis, super gostosas, que você pode seguir com pouquinha caloria. Então é um guia para vocês poderem estar conseguindo conquistar esse objetivo com mais facilidade, ser mais gostoso também, né, pessoal? Aí a pessoa fala assim, mas eu nunca treinei, eu nunca fiz atividade física. Pô, será que eu consigo fazer esses treinos que você passa? Sim. Inicialmente, você tem 7 treinos preparatórios, 7 treinos adaptativos para você poder iniciar a jornada 9 em 6. Então você faz uma semana de treininho para você poder ver como é que é tal, para você poder preparar o seu corpo para aquilo, e depois você vai para a jornada 9 em 6, que são 42 treinos. 42 treinos, ou seja, 6 semanas de treinos seguidas, todos os dias, pessoal, obviamente respeitando uma progressão. No início você vai fazer determinado treino e no final você já vai estar com capacidade para fazer determinado treino mais intenso. Então você vai seguir os 42 treinos. E uma coisa que tem bacana também nesse treinamento é o quê? Um checklist. O que é o checklist? Por que o checklist é tão importante? Na minha opinião, é uma das partes mais importantes desse treinamento. Por que é uma das partes mais importantes do treinamento? Quando você tem um checklist, você coloca ele exposto, você sabe quando você está fazendo besteira ou não. Poxa, consumir álcool, vai marcar o xizinho lá. Consumir açúcar, vai marcar o xizinho lá. Não bebi a quantidade de líquido necessária, você vai marcar o xizinho lá. E isso vai te lembrar todos os dias, e você vai criar na sua mente uma rotina adequada para você poder emagrecer. Porque a maioria das pessoas, elas não têm o quê? A rotina ideal que ela pode estar fazendo, né? Ela não pode estar, a rotina que ela não consegue manter, aí ela acaba engordando tudo de novo. O que você é muito bacana também? Então você tem a avaliação física. Aonde que faz a avaliação física? Ninguém faz avaliação física, entendeu? Então, a avaliação física é muito importante e ninguém faz isso. E dentro do meu programa online você consegue fazer essa avaliação física. Esse que é o mais bacana. As pessoas conseguem estar fazendo. Outra coisa que é bacana, e a avaliação física é percentual de gordura, tá, pessoal? A gente vai analisar o percentual de gordura em determinados períodos para você ver a sua evolução. Tirando foto, a gente vai ver as medidas das calças, a gente vai vendo a evolução no decorrer do treinamento, no decorrer do programa. Vamos lá.
Treinos de mobilidade. Todo mundo sabe que às vezes as pessoas elas precisam tem problemas articulares, então ela precisa melhorar o movimento, então ela precisa de mobilidade. Quem de vocês não tem dificuldade de movimentação, dificuldade de agachar, dificuldade para poder pegar alguma coisa no banco de trás do carro, todos vocês têm dificuldades. Então tem várias aulas de mobilidade de alongamento. Você é mais flexível, você sente menos dor, você é menos difícil as dores em costas, em pernas. Então você tem uma flexibilidade maior, você consegue pegar algo no chão, você consegue pegar algo no alto, você consegue ter uma mobilidade e flexibilidade melhor com esses dois tipos de treino. O que vai ter lá também? Ah, João, eu acho que eu preciso fazer uma suplementação porque eu tenho um déficit, eu fiz o exame tal, eu tenho um déficit tal. Eu vou explicar tudo sobre suplemento também lá nesse treinamento. Tudo que você precisa saber sobre suplementação, você vai encontrar lá. Qualquer suplemento vai estar lá para você poder ter acesso o tempo, a hora que você quiser. E um treinamento baseado no seu mindset. Como é que a gente vai trabalhar a sua cabeça, a sua mente, para você poder conquistar todos esses objetivos. Isso tudo dentro desse programa, se você for fazer por fora, separadamente, olha que coisa bizarra. Se for nutricionista para ela fazer sua dieta, ela vai te cobrar uma média aí, que a galera está cobrando, R$450 a consulta. Se for 2 vezes, né, você vai provavelmente gastar mais. Uma avaliação física, você gastaria R$350. Um livro de receitas, R$59. Um coaching de emagrecimento, um psicólogo baseado nas pessoas para emagrecimento, é exatamente isso também, R$600. Você não vai em uma sessão, você vai em mais de uma sessão. E baseado na minha linha no meu tempo de personal trainer, que eu daria aula, personal trainer cobrando R$80 a hora aula, que é o que eu cobro hoje em dia. R$80 a hora aula, vezes 42 dias de treino. Eu não estou nem contando os dias de treinamento adaptativos. Daria R$3.360. E num total, você pagaria, se você fosse pegar isso por fora, tá bom? R$4.819. Só que dentro do meu programa, a pessoa paga o valor de R$697. Pagaria, né? O valor de R$697. Porém, mas, tem esses 3 pontinhos aqui, é Black Friday. Então eu tenho que aderir a Black Friday também, né, galera? Então, na Black Friday, para você poder ter acesso a tudo isso, todos esses programas, mais de 71 aulas para você, você vai pagar R$29,64 mensais. Ou seja, menos de 98 centavos por dia. Isso aí é menos de um cafezinho. 29 por mês é menos de uma pizza. É menos uma... pizza não, uma pizza é R$60. É menos de metade de uma pizza por mês que você pede. Então, para você poder emagrecer 9 quilos, você pagar esse valor em 12 vezes, é muito pouco. Sendo que você tem acesso ao programa o ano inteiro. Ah, eu fiz um programa junto com o João durante 42 dias. Beleza, o programa acompanhado que você tenha durante 42 dias. Mas eu fiz esse programa tal, acho que eu quero refazer esse programa. Ah, eu quero, e sem contar que eu vou sempre colocando, sempre atualizando o programa. Vou ter sempre colocando programas novos, sempre treinos novos, sempre dicas novas dentro dessa programação. Então é uma coisa que sempre vai acumulando. No início do ano você compra por determinado valor, depois você... No final, você tem muito mais conteúdo. Então, é um valor muito, muito irrisório, gente. Eu não vou fazer isso. É Black Friday total mesmo e eu não vou fazer mais esse tipo de promoção. E não te falei o melhor. Satisfação garantida mesmo. Por quê? Além disso, eu dou para você 15 dias de garantia incondicional. Você vai lá, acessar o seu programa, você vai fazer 15 dias dele com a garantia, não quis, não gostei de você, você não é um bom professor e tal, poxa, vai lá e cancela esse programa, eu te devolvo o dinheiro na mesma hora eu vou te devolver o dinheiro. E 45 dias de garantia condicional. Se você não emagrecer dentro desse programa, nada. Obviamente, fazendo tudo que eu indicar, e você não conseguir emagrecer, eu devolvo o seu dinheiro totalmente e ainda te dou R$500.
Você ganha R$ 500 se dentro desses 45 dias, dentro obviamente, das condições que eu expor tudo lá, você tem 45 dias para você poder emagrecer. E se você não emagrecer dentro desses 45 dias, fazendo tudo que eu disse para você poder fazendo, respeitando o checklist bonitinho, comprovando, obviamente, tudo que você fez, você ainda ganha R$ 500. Então, é para você tirar o risco zero de você, o risco é todo meu, só eu vou ficar... vou tomar a responsabilidade. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei da qualidade do programa, eu sei quantas pessoas emagreceram, quantas pessoas emagreceram seguiram essa linha em pouco tempo. Se você quer melhorar para o seu verão, você quer chegar agora para a praia, tá bem fisicamente, porque, poxa, vai influenciar no seu processo. Então, se você quiser mesmo emagrecer, você tem as opções agora. Você pode ignorar o que eu estou falando para você, você pode sair da live, procurar por conta ou pagar aquilo tudo que eu tinha mostrado para vocês. Você tem a opção de ignorar completamente, eu quero ser gordinho mesmo, tal, tô nem aí. Ou você tem a opção de seguir dentro do programa, ter 15 dias de garantia incondicional, tá? Não gostei, fiz 15 dias, não curti, quero meu dinheiro de volta, tal. Ou 45 dias de garantia condicional. Se você fizer tudo que está nesse programa, tudinho que está, comprovando que você fez tudo nesse programa, e mesmo assim não conquistou o seu emagrecimento, eu te dou R$ 500. Cara, eu te dou mais do que o dobro que você vai pagar. Você vai receber mais do que o dobro que você vai pagar pelo programa. Então, com certeza, você vai emagrecer. Então é isso, eu acho que é isso aí. Valeu, galera. Até mais. Então espero vocês, a gente vai conversando no decorrer da semana. Tamo junto!